Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa de hoje, que começa na semana do dia 20 de novembro de 2022. Maravilha! Hoje o programa Independência vai falar sobre comendo pelas beiradas. Exatamente, é assim que a doença da adicção trabalha ali na maneira como ela vai se invadindo, ela vai pegando você e você nem percebe, pensando que você tá numa vida boa, porque você parou de usar droga, você parou de beber, né? E parece que tá tudo certo, mas temos que tomar muito cuidado com a doença. Ela é tinhosa, ela é manhosa e ela é muito pioinha, viu? Vamos tomar cuidado com a doença. Maravilha, maravilha, mas antes, porém, vamos ouvir aquela do The Flanders que começamos sempre o programa Independência, Um Dia Perfeito. Legal, maravilha, vocês ouviram aí The Flanders, Um Dia Perfeito. Aquela música que fala do alcoólico que acha que não é alcoólico. Você vê que o personagem da música era um ídolo do esporte. Para ele tava tudo legal, tava tudo bem, se dava bem com a mulherada, se dava bem na sua profissão, tava tudo certo na vida do cara, exceto por um pequeno detalhe: ele era alcoólico. E você sabia que cada 10 que provam o álcool vão desenvolver essa doença? É, a estatística é cruel, mas é essa mesmo. Então, se você tem 9 amigos que não bebem, com certeza o 10º é você. Ou seja, o alcoólatra é você, negão. Toma cuidado com isso, hein, velho? Beleza, beleza. Vamos aí dar prosseguimento com o programa Independência, comendo pelas beiradas. Eu vou trazer para vocês umas informações interessantes que eu colhi ao longo desses 10 anos que eu estou em recuperação, esses 10 anos que eu estou longe do álcool e das drogas. Exatamente. Eu coloquei ali na imagem, né, deste programa Independência de hoje, um mingau. Vocês já repararam que tem um prato de mingau lá e uma colherzinha enfiada bem perto da beiradinha ali? Exatamente, aquela lá é o simbolismo, né? De como que é comer pelas beiradas, exatamente. Você, não sei se a sua vovó ou a sua mamãe te ensinou, a minha vovó e a minha mamãe me ensinaram que para você comer o mingau que tá bem quente, ela acabou de botar no prato, ela fala: filho, você vai comendo, ó, pelos cantinhos, vai arrodeando o prato, como diria a minha avó, que ali o mingau já tá mais frio e você não vai queimar a sua boquinha. É assim que funcionou pra mim, né? Só que a doença da adicção, a doença do alcoolismo, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela também aprendeu esse segredo aí, esse truque. Eu sempre falo que a doença, ela sabe tudo que a gente sabe, porque a doença, ela envolve todos os campos da nossa vida. A doença está em nós, em todas as nossas células, em todos os nossos nervos. Então, ela também sabe que a recuperação esfria também, de fora para dentro, como se fosse um prato de mingau. É exatamente, um prato de sopa, um prato de mingau. Ela vê aonde a recuperação está esfriando e ela começa a se alimentar das nossas fraquezas, dos nossos deslizes, dos nossos desleixos, preguiças e procrastinações. Exatamente. A gente vai esfriando, né, galera? Você sabe que recuperação, quando tá no começo, no primeiro ano, por exemplo, nossa, é como estar apaixonado, né? A gente encontrou essa nova maneira de viver, a gente fala: nossa senhora, não tô acordando mais com ressaca, eu não tô mais com dívida em traficante
traficante, eu já não tô mais sem carro, andando a pé. Mano, aquelas roubadas típicas de quem, né, meu, usou álcool e droga, né? Então, aquele primeiro ano de recuperação é maravilhoso. A gente vai mesmo, é tudo quanto é reunião que puder, qualquer assunto referente à recuperação, a gente tá junto e aquela coisa toda, né? Só que, o que acontece, né? A gente começa a deixar de dar importância àquelas frases, né? Os famosos evites. Você lembra dos evites que a gente fala tanto aqui no programa Independência? Evite pessoas, lugares e hábitos da ativa. Exatamente. A gente... uma dessas propriedades de esfriar a recuperação e deixar a doença comer pelas beiradas é justamente parar de prestar atenção nos evites, galera. Se você começa a frequentar novamente bar, ou então, poxa, eu quero me divertir, no Brasil todo mundo vai pra barzinho, né? Vamos lá comer uma pizza, e aí todo mundo brindando com chopp, você lá na sua aguinha com gás, ou então com a sua tônicazinha com gelo e limão, né? Tudo bem, isso funciona por um tempo, mas é um ambiente perigoso para quem tem problema com álcool. É um problema perigoso. E depois do álcool, você, se for adicto, né, ou alcoólico cruzado, você sabe que é tomar um gole e voltar para onde você tava, né, companheiro, né, companheirinha? Então, evitar os evites. A gente começa a evitar os evites. Então, frequentar lugares, voltar a se relacionar com pessoas que ainda usam, que ainda bebem. Poxa, Marcão, mas então eu não vou mais poder ter amigos? Não é que você não vai poder ter amigos. Eu sempre falo isso. A recuperação, ela separa os verdadeiros amigos daqueles amigos que não querem o seu bem. Por quê? Se você tem uma doença chamada adicção, chamada alcoolismo, e o cara continua insistindo pra você, o cara ou a mina, né, meu? Continua insistindo pra você continuar bebendo, ou poxa, tal, você já tá um tempão aí sem beber, Marcão, agora você já não tem mais problema. Acho que se você tomar uma cervejinha agora, um chopinho aqui com os irmãos aqui, não dá problema nenhum. O seu problema era outro, era destilado, não, você é cocaína, você sabe esse tipo de amizade? Esse cara aí não é seu amigo, negão. Vou te falar, se o cara é seu amigo e sabe da sua doença, ele jamais vai tentar te arrastar, mano. A verdade é essa. Então, por isso que eu falo que recuperação separa os verdadeiros dos piores amigos, né? Então, já vai reparando, mano, você entrou em recuperação, aqueles caras que querem te arrastar, você pode vazar desses caras. Esses caras aí não são seus amigos, velho. Esse daí é colega de boteco que só quer o seu mal. Então vamos parar com isso. Vamos deixar de evitar os evites, né, galera? Evite é pra evitar. Então pessoas, lugares, já falamos. E hábitos? Também temos que evitar os hábitos. Então quando a gente para de dar importância aos evites, por exemplo, dos hábitos, eu, por exemplo, tinha mania de, toda vez que eu saía no rolê, eu passava por um determinado lugar, fazia determinadas coisas e isso acabava me levando para usar droga ou álcool. Então, eu tenho que cortar esse padrão de comportamento. Hábito é a mesma coisa que padrão de comportamento, galera. Então, eu evitando o meu padrão de comportamento, ou seja, evitando os meus hábitos, eu evito um monte de trapalhada que eu faço depois que eu tomo o primeiro gole. Exatamente assim que funciona. Então, vamos tomar cuidado, porque a primeira parte aqui que a gente queria dizer a respeito de comer pelas beiradas é deixar de dar importância aos evites. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir um som de recuperação e já a gente volta aí com mais programa Independência. Bacana, você ouviu aí? Legião Urbana só por hoje, exatamente. Você sabe que Renato Russo foi companheiro, né? Ele também encontrou o caminho dos 12 passos antes de tudo que aconteceu, né?
ele sentiu que precisava parar de usar, né, mano? O uso. Pessoas muito inteligentes que nem Renato Russo, estão acima da média da inteligência, né? Acaba tendo que... E muita sensibilidade, né? Muita poesia, muita música naquele coração lá. E pra direcionar, talvez, pra fugir de tantas emoções em outros momentos. Ele era um cara muito depressivo em algumas situações, né? Então ele usou, né, álcool e droga pra entorpecer todo esse negócio, pra tentar inspiração. Não sei exatamente quais foram os motivos dele, mas a gente vê isso com muitos gênios da música e da poesia aí, muito álcool e muita droga, né? Foi o caso do Renato Russo. E ele compôs essa música aí quando ele entrou em recuperação, quando ele conheceu os 12 Passos, né? Então essa foi a música que ele homenageou a recuperação. Muito bacana. Vamos voltar então com o nosso programa Independência de hoje, Comendo pelas Beiradas. Então, a gente tinha falado no bloco anterior que a gente tem que dar muita importância aos evites, né? E tem um ponto bem importante aqui que a gente vai falar a respeito, é que a recaída, quando a pessoa volta a usar, a gente já teve vários programas Independência que a gente falou de recaída, né? Então, recaída a gente já descobriu aqui no programa Independência. Se você não acompanhou esse aí, volta lá, né? E ouça os programas sobre recaída. Muito bacana, porque recaída é um processo, né, galera? A gente sabe que recaída não é quando o cara foi lá e deu uma paulada, foi lá, tomou um gole, foi lá, cheirou uma carreira, foi lá, fumou um beck. Não. A recaída não começou aí não, negão. A recaída começou lá atrás. Meu, meses, anos, às vezes um ano antes, né, meu? Ele já veio trabalhando esse negócio de recair. Ele já foi recaindo em comportamento, como muito se fala aí, né? Parece, assim, um bordão de pessoas em recuperação, mas acontece mesmo isso, né? Mas, ó, um dos motivos que fazem com que as pessoas deixem essa doença que tá comendo pelas beiradas. E qual é essa beirada que eu quero falar? É a dificuldade de relacionamento, principalmente relacionamento sexoafetivo. É por isso que os padrinhos da Irmandade, eles sempre recomendam para os seus teimosos e teimosas afilhadas que no começo da recuperação, se a pessoa tá solteira e tal, mano, não arruma kizumba, não arruma o relacionamento no começo da recuperação, não vai funcionar, mano, não vai dar certo. Por quê? Porque é uma das maneiras da doença comer pelas beiradas, é justamente através desses balanços, né? Porque, vamos falar a verdade, dificuldade de relacionamento todo mundo vai ter. E relacionamento novo, ele mexe muito com o emocional da pessoa. Acontece que a pessoa tá chegando agora no programa, acabou de vir da rua, acabou de vir do boteco e da biqueira, né, meu? E aí, não, padrinho, agora eu já tô bem, não sei o que, eu quero uma namorada pra minha vida ficar plena, não sei o que lá. Meu, para com isso. Nada de namorada pra vida ficar plena, filhão. Agora a namorada não vai te ajudar. Você arrumar uma namorada, você vai arrumar maneiras de recair. Por quê? Porque pode ser que não dê certo. Porque, primeiro, né? Às vezes o cara não foi sincero. A menina não sabe quem é esse cara. Ou o cara não sabe quem é essa mina, essa dica que tá aí, né, meu? Ela tá vendendo um peixe que não é ela. E o adicto é muito manipulador. E o alcoólatra também é muito manipulador. Tá vendendo um peixe ali que não é exatamente o que é. E dali a pouco cai a ficha, a pessoa vai perceber, pô, peraí, esse cara aí é adicto, esse cara aí é alcoólatra, enfim, eu não sei se eu quero um cara desse não, eu não sei se eu quero uma mulher dessa não, entendeu? E aí quando cai a ficha, dá problema no relacionamento, ou cobrança, ou então a pessoa... Não, é melhor a gente parar por aqui e tal. Aí vai ficar aquela dor emocional. E aí, dor emocional é uma desculpa muito gostosinha pro cara voltar ao primeiro gole, pro cara voltar à primeira dose. Essa que é a real. Então por isso que uma das beiradas deste mingau aonde a doença do alcoolismo e a doença da adicção vai pegar é através dos relacionamentos sexoafetivos. Então, problemas de relacionamento, eles trazem muito perigo para a pessoa voltar ao uso.
Esse é um ponto. Outro ponto desse mesmo assunto é que às vezes a gente quer arrumar um relacionamento de pessoas, atrair pessoas semelhantes, porque, não existe esse negócio de os opostos se atraem, tá, gente? Vamos falar real? Os semelhantes se atraem. O cara é adicto, ele tá vindo da rua agora, ele tá chegando na recuperação agora, portanto, ele aprendeu, ele treinou muito mais a usar droga e beber do que ser uma pessoa sóbria. Vamos falar real. Ele tá chegando agora, então a doença sabe que ele é assim. E aí qual que é a pegada? Ah, não, eu vou arrumar uma namorada. Você acha que ele vai arrumar uma namorada onde? Vai arrumar uma namorada que bebe, vai arrumar uma namorada que frequenta boteco, às vezes que usa droga. E aí? Ah, não, o nosso amor vai fazer com que ela venha para a recuperação. Parem. Para, porque a gente não pode modificar o outro. Aí eu vou usar uma frase do Naranon nessa parada aí, num lema do Naranon. Eu só posso modificar a mim mesmo, aos outros eu só posso amar. Não dá para eu modificar a pessoa. Então se a pessoa já bebe e você não tá podendo por enquanto, né, você tá no evite, velho. Vamos deixar de evitar o evite. Ela é uma pessoa que é o seu evite. Se a pessoa usa ou bebe, ah, não, mas ela bebe socialmente. Não tem essa de beber socialmente pra nós. Pra quem tem problema com álcool, quem tem problema com droga, quem é adicto, quem é alcoólico, não tem essa de beber social. Então ela vai beber socialmente, mas você não vai se você recair, né, E aí o que ela... a pessoa que bebe, ela vai querer sair com os amigos, com as amigas, vai querer estar numa baladinha, num boteco, num peguinha, num churrasco que tem muito... Mano, no começo da recuperação, e em churrasco que tem um monte de bebida, não é sugerido, né, companheiro? Sozinho, você, uma mina que você começou a namorar agora, ou um cara que você começou a namorar agora, eu vou lá na balada com meu namorado, beleza, tô em recuperação, padrinho, deixa comigo. Não vai funcionar isso aí. Por isso que a gente fala que uma dessas beiradas, né, e eu acho que é uma das mais sérias, vamos falar a verdade, galera? Uma das beiradas mais importantes, mais sérias, mais perigosas que a doença da adicção usa para te catar é exatamente relacionamento sexo-afetivo. Então, dificuldade de relacionamento, né? Tem um ponto muito importante desse negócio de relacionamento, é que você ainda não aprendeu a amar. Mas Marcão, o cara é mó gente boa, a mina é mó amorosa. Pode ser uma pessoa amorosa. Aliás, vou te falar a verdade. Nós, sangues azuis, e não no sentido de nobreza, mas no sentido da cor, das irmandades, né? Que é azul, as toalhas de mesa das irmandades são azuis, então é sangue azul nesse sentido. Honre seu sangue azul. Somos realmente pessoas diferenciadas em relação à emoção. Somos pessoas emocionais, somos a turma do abraço, somos a turma de que as emoções estão à flor da pele, e talvez até por isso acabamos indo beber e usar droga, né, negão? Você tá ligado que, é muita emoção, é muita inteligência, é uma cabeça que não para. O adicto e o alcoólatra, eles têm mentes brilhantes, eles são malucos, cara, e aí o recurso que ele teve que usar é beber, o recurso que ele teve que usar é fumar um beck, cheirar uma cocaíninha lá e tal. Mano, somos a galera do abraço, somos a galera da emoção. Porém, não significa que as nossas emoções sejam controladas, sejam bem definidas. Não significa que temos maturidade emocional. Aliás, chegamos no ponto. A recuperação, ela vai tentar trazer a pessoa para maturidade emocional. E somos doentes emocionais. Todo adicto, todo alcoólico é um doente emocional. Portanto, a doença emocional é prioritária à adicção. Foi por causa das emoções descontroladas que a pessoa veio usar. Não é a mesma coisa que eu falei agora do Renato Russo? São as grandes emoções de um poeta daquele que acabaram fazendo ele usar droga. Não é o contrário, ele usou droga por isso que ele teve emoção. Não!
ele era tão emocional que acabou usando droga como paliativo ou como ampliador, ou vários motivos que as pessoas usam drogas na hora que a gente tá fazendo, né, meu? Poesia, etc e tal. Eu achava, Marco Melo, agora quem vai falar não é o jornalista, agora quem vai falar é Marco Melo, poeta. Marco Melo também é poeta e se acha, hein? Parece que sabe escrever alguma coisa, mas só que não, né? Quando eu era mais novo, que eu usava droga, eu achava que, mano, agora eu vou usar um negocinho, eu vou conseguir inspiração. Pá! Tinha uma banda, fazia um som e achava que aquele negócio tava da hora, mas, mano, depois que eu parei de usar, eu fui ver que não era bem assim o negócio. Que as melhores oportunidades de escrever coisas inspiradas e legais é com a mente desanuviada pelo processo do uso de álcool e droga. Agora sim eu posso falar que eu sei o que eu tô escrevendo. Na época não, né? Tá drogadão, tá bem loucão lá. Oh, que barato, que negócio legal que eu estou escrevendo. E saía cada puta caca, né, mano? Então, na verdade, você usar álcool e droga pra ou se inspirar ou tapar buracos emocionais não é uma maneira muito certa, e essa também é uma das beiradas por onde a doença vem comendo, né? É isso que o programa Independência tá fazendo hoje aqui, é comer pelas beiradas, pra gente poder evitar que ela venha invadir de novo o nosso prato de mingau. Você é um prato de mingau e a doença é uma colher que vem comendo pelas suas beiradas. Maravilha, maravilha, vamos ouvir mais um som de recuperação aí e já já a gente volta. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube. youtube.com/Marco-Melo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Legal, você ouviu Maneva? Essa música do Maneva é muito bacana, ela se chama Não Desista de Mim. E Não Desista de Mim não significa que é uma música de amor. Não, claro que tem a ver com amor, mas esse desistir não é em relação ao amor romântico. É para as pessoas não desistirem dela, é para a pessoa não desistir dela, porque ela tava num processo de uso de álcool e droga e tal. Fala de recuperação, fala de adicção, fala de alcoolismo essa música. É bem enrustidinho aí o sentido, mas dá para entender. Muito legal, muito legal. Vamos voltar aqui então com o tema de hoje, comendo pelas beiradas. Então eu falei no bloco anterior que o relacionamento sexoafetivo é uma das formas mais fáceis de entrar numa recaída, né? De deixar a doença comer pelas beiradas. Vamos agora falar
sobre pessoas que já estão há um pouquinho mais de tempo em recuperação. Até agora a gente falou bem de pessoas que estão no comecinho da recuperação, alguns meses ou menos de um ano. Agora a pessoa que já está há mais tempo no programa também tem um problema sério com esse negócio da doença comer pelas beiradas. Sabe como isso se processa? É assim, ó, com a recuperação, a pessoa seguiu o sugerido, digamos que ela já está há um ano aí sóbrio, em recuperação, sem usar droga. Maravilha. O que volta? Volta a vida como ela é. Volta a trabalho, volta a família, volta a relacionamento, volta a lazer, viagens. E o que o cara faz? Começa a se afastar da recuperação. Exatamente. Pô, ô padrinho, a vida tá boa demais, né? A vida tá tranquila, a vida tá fluindo. Claro que nenhuma vida é assim totalmente tranquila, mas volta normal, sabe? O cara, muitas demandas de trabalho, porque o cara arrebentou tantos anos lá usando álcool e droga. Aí, pô, viu uma oportunidade de voltar a trabalhar, de ser um cara sério, começa a ser reconhecido pela sociedade, no serviço, pelo patrão, pelos colegas. Os caras veem que o cara, é pau pra toda obra, no seu... Mano, tudo começa a deslanchar na vida do cara. A verdade é essa. E a recuperação é pra isso mesmo, é pra vida deslanchar, é pra vida voltar ao normal, pra vida... A gente não vai perder pra ninguém, parceiro. Não tem mais essa. Agora a gente vai correr de igual, entendeu? Então, volta a um monte de coisas bacanas na vida. Porém, sabe qual que é o problema? O cara tá esquecendo de uma coisinha minúscula. Qual é a prioridade zero? Zero. Cara, a prioridade zero é que você tem uma doença e essa doença é primária. Por isso que a prioridade é zero, negão. Mano, se você tem uma doença primária, ela vem antes de qualquer coisa. A doença tá acima de tudo na sua vida, então a sua recuperação, a sua prioridade zero é a recuperação. Sinto muito, o trabalho tá bombando. As demandas familiares são grandes, nasceu o seu filho, você tem que comprar fralda, você tem que correr atrás do dinheiro, a sua mãe agora tá contando com você porque ela faz um tratamento de saúde e ela agora pode contar com você, você nunca pôde ser parceiro de ninguém nessa família. Pô, Marcão, agora dá pra eu segurar tudo, dá pra segurar tudo, eu garanto que sim, mas primeiro, as primeiras coisas. E qual é a primeira coisa na sua vida, meu pai? A primeira coisa na sua vida é cuidar da sua recuperação. Sabe por quê? Porque se você deixar essa doença comer nessa beirada aí, de que a vida tá boa, de que a vida tem um monte de pepino, de que a vida tá cobrando, de que eu preciso resolver um monte de parada, não dá tempo de ir no grupo, não dá tempo de ler um passo, não dá tempo de pegar uma literatura, não dá tempo de ouvir o programa independente. Cara... Para tudo, sabe por quê? Você pode estar anos recuperando, cara. Você pode estar anos. Se você der essa brecha, a doença vai comendo pelas beiradas. E quando você for ver, ela já papou já metade do mingau, negão. Aliás, a partir do momento que você começa a se afastar da recuperação, para de ir no grupo, para de procurar padrinho, para de ler uma literatura, para de fazer uma oração e uma meditação de manhã cedo, para de fazer o 10º passo à noite, antes de dormir, rever o dia. Ou seja, todas as ferramentas do programa ficam lá no passado, porque afinal a sua vida está funcionando. Maravilha, ela está funcionando por quê? Por que a sua vida está boa agora? Porque você parou de usar, porque você parou de beber, porque você encontrou uma nova maneira de viver. Não é só ingratidão, tá? Também é ingratidão, viu, cara? Porque vai ter gente chegando lá no grupo precisando ouvir exatamente o que você tem pra partilhar pra ele, velho. Assim como quando você chegou, tinha alguma partilha lá, te tocou o coração e você falou: eu quero que esse cara tem, velho. Eu quero isso aí que esses caras estão falando. Então é ingratidão nesse sentido. Você precisa trazer essa mensagem pra alguém que tá sofrendo que nem você sofria lá no passado, né, nego? Mas não é só isso, não. Vamos falar que a recuperação é egoística também. Infelizmente a gente não consegue se livrar totalmente do nosso egocentrismo.
Lembra do negócio? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto uma foto minha? Isso continua valendo, nego. E não significa que você tem que ser egoísta com a sua família, tem que ser egoísta com a sua mãe que tá fazendo um tratamento, que você tá acompanhando, meu. Dá pra conciliar, dá pra mexer com tudo isso aí junto, cara. Tem tantos adictos em recuperação aí, tantos alcoólicos em recuperação que fazem tudo isso aí, ainda servem e ainda faz o diabo lá na Irmandade, cara. Então, não é desculpa. O problema é que se você priorizar umas coisas que não são tão... minha filha, meus filhos são prioridade, meu relacionamento com a minha esposa é prioridade, não tenha dúvida. Acontece que se você usar droga, você perde a sua esposa, você perde o amor dos seus filhos, a confiança dos seus pais, você perde seu emprego, ô filho. Você tá esquecendo quem você é, cara? Você deve estar esquecendo quem você é. Vamos falar real. Comer pelas beiradas é quando a pessoa vai esquecendo que é doente. Você esqueceu que você tem uma doença incurável, cara? Você esqueceu que você tem uma doença progressiva, mano? Você esqueceu que você pode morrer se você voltar a usar? Que é questão de vida ou morte, velho. Eu lamento ter que Marco Melo, esse gordelo que vos fala, ter que falar essas coisas dolorosas. Mas o programa Independência não tá aqui pra passar a mãozinha na cabecinha de ninguém, não. A gente tá aqui pra jogar real, pra dar o papo reto. Mano, não faz curva. Velho, vamos falar real. Volta. Se você tá priorizando a família, o relacionamento, os filhos, papai e mamãe, etc e tal, ótimo, ele vai ficar logo após você cuidar de si. Não é porque é egoísmo, não é nada disso, é porque justamente para você preservar tudo isso, cara, aí é que tá. Você quer preservar essa vida boa, o trabalho tá bom, a família tá boa, os filhos estão crescendo, etc e tal, relacionamento bom com os pais e tudo mais que a recuperação traz, uma viagem, né, meu? Agora você pode dar um rolê, vai no parque fim de semana com as crianças e o caramba. Mano, vai num show, quanta coisa boa que a recuperação trouxe pra sua vida, né, parceiro? Né, parceirinha? Então, só que não vamos esquecer de onde você veio, né, pai? Não vamos esquecer de onde você veio, né, mãe? Sabe por quê? Porque se você esquecer de onde você veio, é o passaporte pra você voltar pra onde você tava. Negão, porra. Vamos fazer assim. A recaída vem frequentemente com dificuldades, ou então com sucessos. Olha que interessante, o adicto e o alcoólatra, eles não sabem lidar bem, sabe, com os dois extremos. Muita euforia é terrível e muita depressão é terrível pra nós, velho. A gente tem que manter as nossas emoções num patamar mediano. Vamos ser mais morno, nem muito quente, nem muito gelado. Morninho, a recuperação é no morninho, fião. Em temperatura ideal, de pressão ideal também. Claro que a vida não é assim, né? Não dá pra ser morninho toda vez, mas com certeza tem como você continuar frequentando o grupo com uma certa frequência para não esquecer de onde você veio, para ajudar quem tá chegando e principalmente para se ajudar, né, parceiro? É isso que eu queria dizer agora nesse bloco. Vamos ouvir mais uma música e depois a gente vem com o bloco final desse programa Independência de hoje, que eu tô achando legal, que é Comendo pelas Beiradas. Já a gente vem. Eu não parei de usar.
Legal, você ouviu aí, companheiro, beleza? Chega de sofrer. Essa música fala bastante para o coração dos adictos em recuperação. Chega de sofrer, né, companheiro? Aquela vida lá não dava mais certo. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência tá falando a respeito de comer pelas beiradas. Quem que come pelas beiradas? A doença da adicção, a doença do alcoolismo. No bloco passado a gente falou aí sobre trabalho, família, relacionamentos, lazer, viagens, né? A vida voltou ao normal, né, companheiros? Só que a vida ter voltado ao normal não significa que você é normal. Essa que é a sacada, companheiro. Essa que é a sacada, companheirinha. Sabe por quê? Porque somos portadores de uma doença incurável, progressiva e pode ser fatal se não for estacionada, chamada adicção ou alcoolismo. Exatamente. Então, uma pessoa que não é normal pode ter uma vida normal, e é essa a grande promessa do programa que faz com que as pessoas possam voltar a ter vidas, entre aspas, normais, né? Mas por que entre aspas? Porque precisamos continuar em recuperação se quisermos continuar com uma vida boa. Então, você tá gostando do seu trabalho agora, da sua família, dos seus relacionamentos, dos lazeres, das viagens, etc e tal? Muito bem, desde que você continue em recuperação, tudo isso vai dar certo. Esse é o resumo do bloco anterior, né, galera? É isso aí. Então, tem uma história interessante, porque a pessoa começa a achar que tem o padrinho introjetado. Sabe o que é o padrinho introjetado? Eu já sei o que o meu padrinho vai falar. Não preciso mais procurar o padrinho, porque eu já sei o que ele vai falar. Isso aí é um grande equívoco, viu, galera? Isso aí é perigoso. Continua em contato com o padrinho, continua em contato com a madrinha, porque eles são, digamos assim, eles são a âncora para o seu barco na tempestade. Porque não adianta, a vida vai ter momentos de tempestade, momentos tempestuosos vão continuar acontecendo, e nesses momentos é muito bom ter o apoio de um padrinho, de uma madrinha. Tem uma história que eu acho muito interessante, que é a história da brasa, né? O padrinho percebeu que o seu afilhado não estava indo no grupo, não estava indo na sala já há algum tempo. E sábio como um bom padrinho sempre é, ele deu com essa falta e falou: mano, eu vou lá visitar o meu afilhado na casa dele. Isso aconteceu lá no hemisfério norte, era um lugar bem frio. Lá as casas precisam ter lareiras para poder aquecer, né? Porque lá é gelado de verdade, estava nevando nesse dia. O padrinho chegou, bateu na choupana lá do seu afilhado. O afilhado olhou: ô padrinho, que bom, que boa visita. Ele cumprimentou, o afilhado ofereceu um café, e aí eles pegaram a caneca de café, cada um com a sua, e sentaram em frente à lareira, né? Aí o padrinho não falou absolutamente nada. Ficaram os dois observando o fogo, aquele calorzinho gostoso e não sei o que. De repente, uma brasa daquele braseiro que tava, aquela lareira, ela deu aquela pipocadinha e uma brasinha estourou e saiu de perto do braseiro. Veio um pouquinho mais pra frente. O padrinho observou, o afilhado olhou, ele pegou aquele atiçador de lareira, né? Aquele ferrinho lá que fica na lareira. O padrinho foi e afastou a brasa mais um pouquinho da fogueira. A brasa estava vermelhinha. E aí a brasa começou a apagar. A brasa começou a perder energia. A brasa passou daquele vermelho fogo para um laranjinha mais fraco, um laranjinha cada vez mais fraco, foi empretecendo, até que finalmente apagou. Acabou a brasa. Aí o padrinho olhou para o afilhado, olhou para a brasa, pegou o atiçador da lareira e empurrou de volta aquele carvãozinho apagado para perto do fogo. O que aconteceu? A brasa voltou a se atiçar.
ela voltou a ficar em brasa e de repente fazia já parte daquele grande braseiro que estava aquela lareira. O padrinho não precisou falar nada. Ele simplesmente olhou e falou para o seu afilhado que precisava ir embora. Agradeceu o café. O afilhado acompanhou-o até a porta, abriu a porta para ele, abraçou o padrinho com lágrimas nos olhos e falou: companheiro, meu padrinho, muito obrigado pela lição. Amanhã estarei no grupo. Foi isso que aconteceu. Essa é uma história que se conta em algumas irmandades anônimas, mas ela exemplifica muito bem a importância e a sabedoria de um padrinho. Ele não precisou falar uma palavra e mostrou para ele que uma brasa fora do braseiro apaga. E era o que estava acontecendo com a recuperação daquele afilhado dele. Ele tinha se afastado da sala, tinha se afastado do grupo e provavelmente estava em rota de colisão para uma possível recaída. E quando a gente fala em recaída, não necessariamente pode ser uma recaída no uso, tá, galera? Porque, vou te falar a verdade, a pessoa pode não ter recaído, mas afastou do grupo, afastou da recuperação, tá, o que a gente chama de bêbado seco, ou adicto seco, né, galera? Continua, volta a ter comportamentos horríveis, volta a ter comportamentos de ativa, mesmo sem estar bebendo, mesmo sem estar usando droga. E isso também é uma recaída chata. Isso aí também não é legal, né, galera? O legal é você estar em recuperação, você estar vivendo sob princípios espirituais, vivendo sob princípios morais, fazendo as coisas certas, né? Então, não necessariamente você precisa tomar o primeiro gole para ter recaído. Você pode estar muito mal. E foi o que esse padrinho ensinou e o que também aprendeu esse afilhado. Ele entendeu o recado, ele abraçou emocionado seu padrinho e voltou pro grupo rapidinho, que ele viu que ele estava em rota de colisão. Isso é muito legal e essa história ela serve para nos elucidar a respeito, né, da importância. Então não se afaste do seu padrinho, não se afaste da sua madrinha. Agora, quais são os antídotos para a gente evitar que a doença continue comendo pelas beiradas? Eu preciso continuar em recuperação. Para eu continuar em recuperação, eu preciso voltar a frequentar reuniões. Frequência na sala, frequência no grupo faz parte da recuperação. Não dá para ficar em recuperação sem frequentar reuniões. Então, volta pro grupo, companheiro. Volta pro grupo, que isso aí é prioridade 01, né, meu? Então, voltar a frequentar reuniões. Caso a pessoa... Porque, a pessoa começa a usar droga ou beber muito, né? E perder o controle sobre o álcool, sobre droga, sobre a sua doença. Ele pode ou ter uma doença anterior que foi mascarada pelo uso, ou então a própria doença da adicção ou do alcoolismo gera o que a gente chama de comorbidades, que são outras doenças, às vezes emocionais, às vezes físicas, às vezes mentais, junto com a adicção, junto com o alcoolismo. Se for o caso, por exemplo, uma crises psicóticas, crises de depressão, pode ter crises de síndrome de pânico e outras várias crises comportamentais, emocionais e mentais que pode se desenvolver a partir da adicção. Entendeu, pessoal? Então, se for o caso, o ideal é que a pessoa procure ajuda profissional. Porque a gente adora o programa de 12 passos, mas ele não é a solução de todos os problemas do mundo, velho. A verdade é essa, ele serve para aquele fim específico. Parar de usar, perder o desejo de usar, encontrar uma nova maneira. Ponto. É só isso. O programa de recuperação se resume a essas 3 coisas. Outros problemas que a pessoa possa ter, uma doença primária anterior, se o cara tem um quadro de esquizofrenia, de psicopatia, de psicose, TDAH, né? Tem várias outras comorbidades que a pessoa pode ter. Nesses casos, a ajuda profissional é necessária.
vá no médico, vá no psiquiatra, vá no psicólogo se você acha que você tem algo a mais do que a sua adicção ou do que o seu alcoolismo. Então, esse também é um antídoto porque a doença da adicção, ela pode usar a sua outra doença, a sua outra comorbidade. Por exemplo, você é uma pessoa com tendências depressivas. O que a doença pode fazer? Usar a sua depressão justamente para você entrar num parafuso existencial, num redemoinho emocional, até o ponto que você volte a usar. Porque o que a doença quer? A doença quer que você beba, a doença quer que você fume, porque o objetivo final de uma doença fatal é matar você. Simples assim, cara. A doença quer te matar, negão. Você vai deixar? Não, você tem que interromper antes esse ciclo. O objetivo de uma doença fatal é matar o cara. E ela vai usar de todos os artifícios que ela puder para poder te matar. E o seu papel como adicto em recuperação, como alcoólico em recuperação, é evitar essa morte por essa doença mortal. Ponto. É só isso. E um outro antídoto que é muito usado por muitos adictos e muitos alcoólicos nas Irmandades Anônimas é prestar serviço à Irmandade. Erguer a mão numa reunião de serviço, fazer parte da Irmandade, pegar um encargo dentro da Irmandade, prestar esse serviço durante o tempo sugerido, porque isso acaba obrigando o companheiro ou a companheira a participar mais ativamente dessa Irmandade e, portanto, como a gente falou, vai frequentar mais reunião, vai estar sempre em contato com literatura, com os companheiros, com as companheiras, e isso faz parte de um processo mais bem feito, né? Um processo mais saudável de recuperação. Maravilha, maravilha! Esse foi o programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí, né, galera, pelos puxões de orelha, mas Marco Melo é um cara sem papas na língua. Sinto muito, é o meu jeito mesmo, mas eu peço perdão se alguém achou que eu peguei muito pesado. Eu peço perdão, mas quiser falar com o companheiro aqui, Marco Melo, é só mandar um zap. Daqui a pouco eu vou passar de novo meus contatos aí. E você pode entrar em contato com o programa Independência a qualquer momento. Quero que vocês tenham uma excelente semana, que vocês fiquem com Deus e nos vemos aqui no domingo seguinte. Um beijo e um abraço do Gordo. Tchau, tchau! Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer o convite do grupo que me chamou para falar de um tema específico, a largada. Eu achei interessante que quando eu chego ao programa,
eu dou uma largada como se eu estivesse numa prova, numa competição, onde eu me dou um empenho total nessa largada. Eu me disponho a usar todas as forças que eu tenho para fazer com que nesta largada eu saia à frente e os meus oponentes fiquem numa situação a me perder de vista. Mas na realidade está ficando muito claro para mim que eu tenho uma grande dificuldade em sustentar essa largada. Eu sou bom para dar largada, mas eu não consigo sustentar a mesma no decorrer do processo. Isso é importante eu me atentar, porque dar a largada é assumir a responsabilidade que eu tenho um problema sério com a questão da doença da adicção, assumindo que eu sou adicto, que eu sou impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida está ingovernável. Mas eu tenho uma dificuldade em sustentar isso quando eu me atento que o grande problema não está em ter dado a largada admitindo que eu sou impotente, perdi o controle e minha vida ficou ingovernável. Está em ter que assumir para mim, para Deus e para outro ser humano uma natureza exata, que é não reconhecer que o significado da expressão impotência é o estado do débil. E na questão do estado do débil, eu tenho inúmeros problemas dentro de um grau de debilidade que eu trago comigo até mesmo para reconhecer as situações que eu acabei por causar nos locais, junto às pessoas e junto às coisas que eu estava fazendo. Isso é um grande problema para mim, pois eu dou a largada, mas eu não sustento a largada. E aí no decorrer da trajetória desse percurso, como se fosse uma competição, eu vou perdendo toda aquela aerodinâmica, vou perdendo todo aquele empenho e vou me sustentando com as contras-transferências que eu vou fazendo no processo, que é um desejo imaturo de ser feliz que eu trago comigo, que me faz, por vezes, não entender a complexidade da doença, porque eu tenho a doença, eu não sou a doença, e o uso da substância química na minha história de vida, ele foi só o resultado final das escolhas por parte da minha doença. E para mim ter esse entendimento, eu tenho que entender o débil que eu sou, o algoz que eu me tornei, a pessoa que eu acabei trazendo para minha existencialidade e fugir da fala que por muito eu trouxe, onde o uso de álcool e de drogas é que me prejudicou, que me comprometeu, que me fez perder no processo. Sendo que hoje está muito claro para mim que se teve algo que me ajudou foi o uso de álcool e de drogas. Me ajudou a não ter que olhar quem eu sou, me ajudou a fazer com que as pessoas não reconhecessem a pessoa que eu fui me tornando, a pessoa que já trazia consigo inúmeros pormenores, um cara que já tinha uma série de defeitos de caráter, uma construção muito duvidosa em relação às minhas ideias, minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. E o programa de 12 Passos, ele vai me esclarecendo de tal maneira sobre quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou com esse programa, e se vou até onde eu tenho que chegar com esse programa, que eu fico impactado. E dentro da corrida, uma vez impactado, perdendo o rendimento na corrida, o que só me ajudou de momento e foi paliativo foi a largada. Eu dei a largada, assumindo que eu tinha um problema, e agora no meio da corrida eu já começo a acreditar que o meu problema não era tão problema assim, e que as pessoas criaram uma ideia sobre esse meu problema e acabei comprando essa ideia, e agora que eu estou dentro dessa construção, dessa ideia que eu acabei a comprar por pessoas que falaram, através das ações que eu estava cometendo, do jeito que eu fazia, através da maneira como eu me importava, eu não tenho bem essa situação que essas pessoas me trouxeram. Eu tenho algo que eu não sei explicar o que é, e através da literatura eu vou entendendo que o que me faz adicto é a doença, não foram as drogas, não é meu comportamento, e eu preciso me atentar ao que é a doença, esse descontrole, esse abuso, essa maneira a qual eu acabo por reagir a pessoas dentro dos lugares, fazendo coisas, e enquanto eu não me dou a devida atenção sobre isso, eu vou perdendo rendimento nessa largada que eu dei. Aí a prova já não vai ter mais tanta importância, e é como um maratonista, que quando ele passa aí de 70% da prova, por vezes ele acaba já tirando o pé do acelerador, começa a diminuir o seu pace, acreditando que ele já fez o que tinha que ser feito, e não se atenta que o final da prova é de 42 quilômetros e 200 metros, não é só 42, tem 200 metros no final. E eu, como um bom adicto, um cara portador da doença,
onde a doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu me saboto, me manipulo, acabo por me corromper. Por isso que eu sou bom de largada. E eu não acredito que eu seja o único bom de largada. Eu acredito que existam inúmeras pessoas que são boas de largada e que não sustentam depois no processo da prova, e dentro desse não sustentar no processo da prova, no andar da carruagem, no se desenvolver da recuperação, acabam passando batido por alguns passos esses que até nas próprias falas da literatura deixa claro que muitos de nós vão passar desapercebidos por alguns passos para descobrirem depois que os passos não funcionam por osmose, não funcionam sozinhos, e se não me atentar aos passos, eu vou ter problemas muito maiores, problemas esses que são imensuráveis sem o uso de álcool e de drogas, porque na própria literatura diz que algumas pessoas acabam a descobrir, depois de inúmeros anos que estão sem fazer uso de álcool e de droga, que aqueles que não viveram o que o programa oferece, que é a prática dos passos, acabam por trazer problemas em áreas distintas da sua vida e acabam não compreendendo os motivos que esses problemas vieram fazer parte depois de tantos anos que os mesmos estão sem usar álcool e droga. E eu me vejo nessa condição, eu me vejo nessa situação, porque eu venho a abrir falência depois de múltiplos anos, eu venho a ter problemas sexo-afetivo, problemas sociais, problemas de relacionamento, problemas profissionais, depois de múltiplos anos que eu não estou fazendo uso de álcool e drogas. Então eu sou um cara muito bom de partida, de largada, mas para sustentar esta prova, dentro da trajetória, eu tenho necessidade de alguns recursos. Quais são os recursos? Os princípios espirituais, o apadrinhamento, a literatura, os passos, as tradições, entender que sozinho eu estou muito mal acompanhado e que o programa não funciona por osmose, não é o motivo de eu estar hoje tendo dificuldades, que eu não devo me atentar que por ter parado de usar álcool e droga, a vida não iria se transformar num mar de rosas. Ao contrário, eu paro de usar a substância química e acabo por ter que tomar contato com a dimensão dos problemas que eu vinha trazendo para a minha vida antes de usar a substância, quando eu paro de usar a substância, e agora que eu me encontro em recuperação através de um programa para com que eu me veja no todo, um programa de autoconhecimento. Isso eu acho que é de suma importância falar ao grupo, quando o grupo me pede para falar de um tema tão específico quanto este. Eu sou bom para dar a largada, mas e no decorrer da prova? Eu sei os recursos que eu tenho que usar, eu entendo todo o processo de treino que eu tive que desenvolver durante meses, anos, dias, horas, que é como estar dentro dos grupos, é como estar a ler a literatura, é como estar a pedir ajuda nos momentos que eu preciso. E enquanto eu não me atento a isso, eu só sou bom da largada, porque a trajetória toda eu vejo que eu vou me arrastando, eu vou me sustentando aí dentro de uma imaturidade, um desejo que eu tenho de ser feliz, a qual eu não alço o voo dentro da idade cronológica que eu tenho hoje, que é mais de 50 anos. E com o tempo que eu me encontro hoje sem fazer o uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo álcool, que já são 27 anos, eu entendo claramente que a minha idade cronológica, com mais de 50, ela está extremamente comprometida, por causa que eu acabo a querer viver dentro de uma imaturidade emocional, um estado de felicidade que não me cabe. E esse estado de felicidade, por vezes, está pautada em algumas situações de bens materiais, de aquisições de produtos, de benefícios que em nenhuma parte da literatura diz que por ter parado de usar álcool e drogas, o programa vai me dar carro, moto, barco, lancha, vai me formar na faculdade, vai me fazer casar, ter filhos e ser feliz e viver em plenitude. Tem uma parte da literatura que fala justamente ao contrário, que muitos dos nossos vão perder entes queridos, vão ter problemas de saúde, vão abrir falências, vão se ver desempregados e vão manter-se em recuperação limpos, sem uso. E atentar-se a todo esse processo é o que eu acredito que eu preciso para poder deixar claro para mim, nesse momento que eu estou trazendo a minha fala, de que eu sou muito bom para a largada. Sustentar a largada, sustentar o pace,
sustentar esse empenho todo que é dado na largada, onde eu acredito que estou à frente dessa história da doença, como a doença sendo um oponente, eu preciso me atentar que a doença não é um oponente. A doença, ela fez uma função, olha, maravilhosa, se assim eu posso retratar, imensurável, porque ela me fez olhar quem eu sou sem o químico. Uma pessoa muito pior do que quando eu estava a usar o químico. Uma pessoa que, se não tiver a ajuda do outro, para que através da retina do outro eu seja visto, olhado, notado através da retina do outro, eu não consigo me ver, eu não consigo entender de que maneira que eu estou a agir e o quanto desse estar a agir vai me comprometer. E me compromete a ponto de, na trajetória desta competição, que assim eu trago a ideia, dando a ideia da largada, eu estar a perder para mim mesmo. Não estou perdendo mais para o químico, porque não tem mais químico, não perco mais para o álcool, porque não tem mais álcool, não estou perdendo mais para o outro, né? Agora eu perco para uma pessoa que eu nunca tinha dado atenção, que é o algoz da história, que sou eu, a primeira pessoa do singular, e que, se eu não der a devida atenção a esse cara agora, usando o programa, usando a literatura, permitindo com que ele escute o apadrinhamento, entendendo o que fazer para não chegar ao ápice da loucura, porque na literatura fala da perda do senso de limite, que quando eu ultrapasso essa ideia da perda do senso de limite, eu estou realmente num estado de loucura. E por muito tempo eu trouxe a ideia de que repetir as mesmas coisas esperando um resultado diferente era o ato de insanidade. Hoje eu vejo que não tinha nada de insano, tinha de burrice. Tinha de um cara que não entendia que ele não era impotente, ele era potente. Mas ele nunca ia entender isso por causa que ele era um débil. Então, enquanto eu não me atento ao significado de algumas palavras, enquanto eu não leio a literatura, enquanto eu não vou buscar através da literatura o que, por vezes, passei despercebido como fala na literatura, para descobrir depois o que iria vir a funcionar. E nós temos, dentro da literatura, do Mais Será Revelado, uma passagem muito linda que retrata a ideia de que, para com que eu entenda o que esse programa tem a oferecer, eu tenho que frequentar mais de uma reunião, falar mais de uma vez com o padrinho, ficar mais de uma vez a escutar um recém-chegado, pois o recém-chegado me mostra por qual motivo, com múltiplos anos limpo, eu me torno uma pessoa mais propensa a voltar ao uso do que ele, porque ele ainda está pautado no medo, ele ainda está pautado naquela angústia, naquele momento que o fez deter a situação da substância. E a minha pessoa, com mais de 2 décadas e meia em recuperação, eu já não tenho mais esse medo pautado, eu não tenho mais essa dúvida. Eu já sou uma pessoa que até por vezes acredito que nunca mais vou fazer uso da substância e perco para mim mesmo, por causa que o programa fala que não existe o nunca mais, é só por hoje. Então isso caracteriza por que eu sou bom de largada, por causa que eu largo numa intensidade, numa velocidade, eu dou a largada de uma maneira aonde eu acredito que nada vai me deter. E o que já está a me deter é a minha maneira de pensar, é a minha forma de agir, é o meu jeito de ser, é o tríade da doença que já está a me deter e está a me comprometer e está a me fazer me tornar uma pessoa que por vezes eu desconheço, mas através da retina do outro eu tenho a chance de entender quem que eu sou, onde eu me encontro, para onde eu vou e se é que eu vou através do programa. Por isso que eu entendo que essa condição cíclica que o programa me mostra tem que ser vista, tem que ser notada. Eu tenho uma necessidade de entender que o dar a largada não define que eu vá chegar na linha de chegada. Desejar aí um bom dia, obrigado grupo, valeu, um abraço. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, obrigado aí pelo convite, vamos trabalhar, vamos falar de equilíbrio emocional. E para falar de equilíbrio emocional, tem uma passagem na literatura do texto básico, que é um texto que eu gosto muito, na página 51, que fala o seguinte: quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações
que primeiro nos trouxeram para o programa, acabando redefinindo as nossas crenças e nossa compreensão até o ponto de enxergar que a nossa maior necessidade é o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós e a força para realizar. Então, quando eu me esqueço aonde reside a minha verdadeira força, que a minha verdadeira força reside no equilíbrio emocional, que para ter equilíbrio emocional eu tenho que ter o programa, quando eu me esqueço disso, são nos dias que eu me encontro fora do programa. Quais são os dias que eu me encontro fora do programa e me encontro à disposição da doença? É quando eu acordo e não tenho boa vontade para viver. Quando eu acordo sem boa vontade para viver, com cara de rabugento, com tromba de elefante, não dando bom dia para ninguém, tendo ódio da onde eu me encontro, não sendo feliz por não estar bebendo, não estar cheirando pó, não estar fumando crack, por estar podendo, mesmo à distância das pessoas que eu falo, entre aspas, que eu amo tanto, mas se eu amasse eu não tinha abandonado elas, porque eu só descubro que eu abandono as pessoas e que eu não amo nenhuma dessas pessoas e não amo a minha própria pessoa, quando eu estou distante delas e quando eu estou num local que me mostra isso. E quando esse local me mostra isso, é que eu reconheço que eu estou sem equilíbrio emocional. Porque aí eu olho no espelho e vejo que eu estou com uma tromba de elefante, com uma cara de rabugento, que eu não dou bom dia e que eu não amo a pessoa mais importante que eu deveria amar do universo, que é a primeira pessoa do singular, sou eu. Então, quando eu esqueço onde reside a verdadeira força, que reside no programa, eu saio da cama da mesma forma que eu saio de um caixão, porque eu uso aquele local para relaxar, para descansar o meu corpo de matéria, como se fosse um sarcófago para depositar um defunto, não para deitar um corpo de matéria que durante o dia se utilizou de algumas ferramentas essas que são dadas pelo poder maior, que são dadas através do programa de 12 passos, para que eu possa ter um dia maravilhoso. Então, se eu me levanto e não dou nem bom dia para Deus, eu sou Deus, eu tenho vida, eu tenho o entendimento que o poder maior me deu o dom da vida. Então, quando eu me entendo que eu tenho esse entendimento, eu me entendo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu tenho que entender onde reside a verdadeira força nesse Deus. Reside naquilo que esse Deus acredita. O que eu acredito é o programa. Se o programa fala que eu tenho que ir contra a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, e eu não faço isso quando eu me levanto, porque eu não dou bom dia, eu não sorrio, eu não tenho graça, e não vejo graça em nada à minha volta, eu estou em desequilíbrio emocional. Porque no segundo passo fala que falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando. E o que o cara me mostra quando eu dou bom dia para o outro? Ele me mostra que a vida dele, ao me responder bom dia a esse outro, a vida dele está fluindo. Porque ele não levanta da cama como se ele estivesse dormindo num sarcófago. Como se ele tivesse ali depositado o seu corpo de matéria e estivesse por levantar por uma obrigação. Ele levanta para viver, porque ele tem Deus, ele tem um poder maior que deu para ele a compreensão que o equilíbrio que ele precisa reside no programa, não reside nele, reside no programa. E só tem equilíbrio emocional quem está no programa. E se não está no programa, não consegue entender isso. Então, quando eu fujo desse equilíbrio emocional, eu perco a chance de entender aonde reside o bem-estar. E o bem-estar reside dentro do que os passos têm a me oferecer. Os passos me oferecem a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto escapou. E sempre foi um segredo que tanto me escapou, por causa que o Júlio em si
sempre acreditou na sua maneira de pensar, na sua forma de agir, no seu jeito de ser. O acreditar nisso foi o que me gerou um desequilíbrio emocional. E eu fui buscar no álcool e fui buscar na droga uma forma de compensar esse desequilíbrio. E aí, a hora que esse fator de álcool e droga estava inserido na minha vida de uma forma contínua, por repetidas vezes, repetidos dias, repetidos anos, o equilíbrio não existia. Então, o que é que existia? Um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele trabalhou em todas as áreas da minha vida. Então, eu em desequilíbrio emocional, eu em desequilíbrio financeiro, eu em desequilíbrio material, eu em desequilíbrio pessoal, eu em desequilíbrio psíquico. Então, o desequilíbrio trabalhou de uma maneira na minha história de vida que quando eu chego ao programa e o programa me fala que eu preciso entender onde reside o equilíbrio, reside na prática do programa. E aí eu me levanto da cama e não entendo que ali foi o local para descansar meu corpo de matéria. Eu me levanto como se eu estivesse num caixão. Eu me levanto como se aquilo fosse um sarcófago. Eu me levanto com raiva de levantar. Eu não tenho brilho, eu não tenho graça, eu não tenho prazer. Eu não dou bom dia, eu não escovo o dente. Eu não faço uma atividade ao sol. Eu não abro os braços e agradeço o ar que eu respiro. Se eu estou desta maneira, eu estou em desequilíbrio. Porque eu não compreendo aonde reside a verdadeira força, que reside no programa. E eu preciso entender isso. Senão, aquilo que eu faço como narrativa chula, uma narrativa pobre, miserável, mas que eu não compreendo ela como uma narrativa pobre, nem chula e nem miserável, porque ela é plausível, mas ela é inverídica. Eu fico falando aos quatro ventos que eu amo minha mulher, que eu amo meu filho, que eu amo o vizinho, que eu amo os caras que eu devo, que eu amo as pessoas, eu amo o guarda, eu amo a polícia, eu amo Jesus Cristo, eu amo o cachorro, eu amo os passarinhos. E na verdade, isso tudo é inverídico. É plausível de se escutar, mas é inverídico. Porque onde reside a verdadeira força deste indivíduo, que é no programa, ele não tem. Porque ele já se levanta da onde ele teria que ter descansado o seu corpo de matéria, como se ele tivesse ali ficado num sarcófago, num caixão. E ele levanta sem se utilizar e fazer bom proveito do que o programa tem a oferecer. Pois o programa oferece a esse indivíduo a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto escapou a ele. E esse segredo sempre escapou porque ele nunca mudou a maneira de pensar dele, a forma de agir dele e o jeito de ser dele. Então isso mostra o desequilíbrio emocional dele. Isso mostra um desequilíbrio psíquico que ele traz. Isso mostra um desequilíbrio físico, material, social. Isso mostra que neste indivíduo, aonde deveria residir a verdadeira força, esta força que é o programa, não reside. Reside qualquer coisa vinculada à vontade dele, ao ego dele, ao superego dele. Reside qualquer coisa dentro da ideia dele, que ali ele está bem. Só que ele não está bem. Ele está bem mal acompanhado. Porque ele está acompanhado da pior parte da doença, do ego. Porque ele não entende que para com que ele tenha força para combater o ego, para combater sua forma de pensar, para combater sua maneira de agir, seu jeito de ser, ele tem que viver o que o programa oferece. E para viver o que o programa oferece, ele vai ter que estar disposto a ter que dar determinados passos, fazer determinados passos, se envolver em determinados passos. É um processo de continuidade. A pessoa não entra em recuperação porque ela para de usar droga. Ela entra em recuperação quando ela compreende o
os motivos que a levaram a usar droga, dentro do desequilíbrio que ela trazia com ela, e que ela foi buscar no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava para ela. Faltava pai, faltava mãe, faltava dinheiro, faltava casa, faltava carinho, faltava inúmeras coisas que formaram esse desequilíbrio na vida desta pessoa. E aí ela encontrou no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava. E ela até se sentiu equilibrada ali, porque toda vez que ela se via em desequilíbrio, dentro de um abalo emocional, ela fuma um baseado, ela cheira um pó, ela bebe uma pinga, ela toma um remédio, ela toma uma picada, e ao momento que ela faz isso, ela se completa. Quando ela se completa, ela se entende como em equilíbrio. E uma vez que eu entre em tratamento, entre em recuperação, eu só me vejo em equilíbrio quando eu me faço bom uso do que o programa tem a oferecer. E o programa me oferece de uma forma de continuidade. Então, todos os dias eu posso ter um bom dia? Sim, através do que o programa me oferece. Uma força muito maior do que a força contrária, negativa, nociva, a qual eu tenho comigo, e eu imprimo esta força de uma forma externa. Então eu preciso combater isso através da força do programa. Então eu tenho que entender onde reside a minha verdadeira força. Reside no que o programa me oferece, reside no apadrinhamento, reside na reunião, reside nos passos, reside na literatura, reside nas tradições, reside nos conceitos, reside na meditação diária. Agora, uma pessoa que não tem esse hábito de buscar essa força e entender onde reside o verdadeiro equilíbrio emocional, que é dentro do programa, ele se levanta como se tivesse levantado do sarcófago, do caixão. Ele acaba só dando bom dia se ele não tem alternativa nenhuma e ele está pressionado contra a parede, numa sinuca de bico, e ele é obrigado a acabar dando um bom dia contra a sua vontade, se contrariando muito em falar bom dia ao outro, por causa que ele não tem saída. Ele está sendo confrontado pelo seu empregador, o empregador é o que paga ele, então ele acaba tendo que dar bom dia porque ele precisa receber. Ou ele tem que acabar dando bom dia para a mulher dele, porque a mulher dele é que faz o sexo com ele, proporciona o momento do orgasmo, da ejaculação nele. Então, obviamente, ele quer ejacular, ele quer transar, ele quer obter prazer, independente se ela vai ter ou não. E aquele dia é um dia importante para ele, ele quer transar, então ele dá bom dia para ela. Ele está numa situação onde ele não quer compartilhar e nem participar de uma reunião familiar, onde vai envolver a estrutura familiar como um todo, que vai vir o avô, a avó por parte da mulher dele, os primos e primas, irmãos dele, numa atividade familiar. E aí logo cedo, para com que ele não tenha um problema maior, ele confrontado dentro da própria estrutura familiar, pelas pessoas que ali se encontram, ele é obrigado a dar um bom dia. Mas na realidade esse cara não entende onde reside a verdadeira força, que seria no programa, entendendo o que se passa emocionalmente com ele, pois ele levanta da cama, que seria o local onde ele teria que usar para descansar o seu corpo de matéria, ele levanta como se estivesse levantando de um sarcófago, de um caixão. E aí, da forma que ele levanta, com aquela tromba de elefante, com aquela cara do velho rabugento, ele não entende o processo a qual ele se encontra, porque ainda ele tem algo que pesa de uma forma tanto positiva quanto negativa. Pesa de maneira positiva para as pessoas que olham, e para ele pesa de forma negativa, porque ele não tem satisfação alguma naquela situação que ele se encontra, que é sem o uso da substância. Pois se ele tivesse através do uso da substância, ele não teria necessidade de dar bom dia para ninguém, porque ele estaria sobre o efeito dos interesses próprios dele, que fazem com que ele se sinta bem. O que faz ele se sentir bem? Os interesses próprios dele. Então eu preciso entender onde reside a minha verdadeira força. Reside no equilíbrio emocional. Onde está esse equilíbrio emocional? Está dentro do que o programa me oferece. Por isso que o programa, dentro da sua totalidade, isso bem na página 51 do texto básico, ele fala: quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações
que primeiro nos trouxeram para o programa. Então, se eu estou disposto a voltar e residir dentro daquelas ações que primeiro me trouxeram para o programa, que são ações que vinculam esse corpo de matéria dentro desse sarcófago, dentro desse caixão, é só eu não me envolver com o que o programa me oferece. Pois o primeiro passo me oferece a condição de admitir que eu sou impotente. Se o significado de impotência no dicionário é debilidade, o primeiro passo me dá a condição de entender o quanto débil eu sou, a ponto de não entender que o programa pode me ajudar até mesmo para ter um descanso do meu corpo de matéria. Caramba! Se eu estou então dentro de uma condição propiciando a minha pessoa dor e sofrimento, é só eu esquecer onde reside a verdadeira força, que é no programa, onde no segundo passo o programa me dá a condição de entender por qual motivo falamos e ouvimos os outros. Por que eles nos mostram o que está funcionando para eles? Porque eu tenho que entender o que fala no segundo passo, onde reside a minha força para entender o que o outro tem para me oferecer. Pois eu tenho que vir a acreditar que algo maior do que a minha pessoa, do que o meu ego, do que a minha exigência, é o que pode me devolver a saúde mental. Porque eu sofro de uma ausência psíquica. Está escrito na literatura: a perda do meu senso de limite me impede de entender que eu sou uma pessoa sem limites, que eu quero as coisas da minha maneira. Então, quando eu vou interpretando o programa através da onde reside a verdadeira força que eu necessito para que eu tenha equilíbrio emocional, para que eu tenha um dia maravilhoso, para que eu desfrute deste dia, quando eu começo a entender esse processo, eu começo a desfrutar de um benefício que o programa me oferece, que eu nunca tive contato com esse benefício enquanto me conheço por gente. Por isso que num determinado ponto da minha vida, a perda deste equilíbrio, não importa se foi com 5 anos de idade, com 10, com 15, com 30 ou com 50, não me interessa. Num determinado ponto da minha vida, esse meu desequilíbrio emocional, ele toma uma proporção e eu me drogo. E quando eu me encontro dentro de um local, seja qual for o grupo anônimo dos narcóticos, dos alcoólicos, dos comedores compulsivos, ou dentro de um hospital, de uma delegacia, de um sistema carcerário, de uma clínica de tratamento, quando eu me encontro dentro de um outro local, aonde eu tenho que entender onde reside a minha verdadeira força, e eu não permito isso acontecer, pois eu me levanto como se estivesse deitado num sarcófago, eu me levanto como se aquela cama fosse um caixão, e aí eu saio daquela cama sem brilho, sem graça, sem dar graça, sem agradecer a graça e a dádiva do dia de hoje. Quando eu faço isso, eu estou indo contra o que o programa me oferece. E se eu estou indo contra o que o programa me oferece, aquela narrativa chula, barata, falsa, que é plausível, mas é inverídica, eu nunca vou assumir para mim que é inverídica. Quando eu ficava gritando aos 4 ventos, agora que eu estou sem droga, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo o vizinho, eu amo meus devedores, eu amo cachorro, eu amo a polícia, eu amo bombeiro, eu amo pipoqueiro, eu amo açougueiro, eu amo borracheiro. E na verdade eu não amo ninguém, porque eu não amo a primeira pessoa do singular, o eu, porque eu sofro do desequilíbrio emocional. Eu não entendo onde reside a verdadeira força para que eu tenha um dia magnífico, um dia maravilhoso. Então, dentro de todos os anos que eu tenho de tratamento, eu consigo compreender claramente que ao me levantar, eu me levanto com a doença, pois eu me deito com o tratamento, eu passo um dia em tratamento, eu leio, eu me aprofundo na literatura, eu vou buscar entender o que fala nos passos, eu falo, converso, troco experiências de recuperação. Então, quando eu vou me deitar com o programa. E quando eu assim encontro o momento do sono, ao deitar-me, naquele momento eu fico à disposição da doença. Que eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue fumar. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue comer. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue tomar café. Então é notório que uma narrativa de um grande filósofo, ele diz que o sono é o estado da morte. Que
quando se está dormindo, se está em estado de morte. Porque a vida passa e você não sabe o que está acontecendo. Então eu compreendo claramente que quando eu estou dormindo, eu estou no estado de morte. Naquele momento a doença me adota e ao levantar-me, eu me levanto com a doença. Por isso que eu tenho que, ao me levantar, entender onde reside a minha verdadeira força. Somente assim eu posso deter a doença. Porque aí, uma vez que eu entenda isso, eu pego a literatura e entro em contato onde reside a minha verdadeira força, com o programa. Queria agradecer, valeu, bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O estado de liberdade. Quando eu reconheço o estado de aprisionamento a qual ser portador da doença da adicção me coloca, eu passo a entender que estar dentro de um estado de aprisionamento não é estar contido. O estado de aprisionamento é não me permitir viver um estado de liberdade. Eu preciso me libertar dos grilhões que eu construo dentro de toda a trajetória a qual eu vivo. A minha trajetória, ela é pautada nas minhas vontades. Quando eu fiz uma leitura de terceiro passo com o meu padrinho e entendi por que dentro da oração do terceiro passo fala: Deus, tome minhas vontades e minha vida, eu entendi que era o momento de eu encontrar a tal liberdade que o programa me oferece. A liberdade que o programa me oferece, que fala na literatura dos grupos anônimos, que é um segredo que tanto me escapou pelos dedos e que agora eu tenho a possibilidade de entender esse segredo, é que a libertação não está em não fazer mais uso de álcool e de droga. A libertação está em entender o que me leva ao uso de álcool e droga. E quando eu entendo o que me leva ao uso de álcool e droga, eu então entendo que muito que me conduziu a fazer o uso de álcool e droga está pautado nas minhas vontades. Por isso que a oração fala: tome minha vontade e minha vida, oriente-me na minha recuperação e aí me ensine a viver. Então, o estado de liberdade que eu encontro através do programa dos 12 Passos é um estado de plenitude, é um estado de esclarecimento. Eu fico lúcido e entendo algumas coisas que se mostram na sociedade como um todo. Um direito que cabe ao preso que está detido dentro das masmorras é a tentativa da fuga. Isso está na Constituição, é um direito que cabe a ele por estar contido, restringido pela própria sociedade que por muito tentou trazer a ele um estado de liberdade, aonde esse estado de liberdade estaria pautado através do teu trabalho, através das atividades sociais que ele iria viver, através dos convívios que assim ele iria vivenciar e participar. Mas o mesmo faz uma opção, o mesmo faz uma escolha de vida. Então eu tenho que entender que as minhas escolhas de vida, elas foram sempre pautadas pelas minhas vontades. E aí, quando as minhas vontades são feitas através da maneira que eu acho certa, que na realidade são maneira muito torpe de interpretar a vida, porque eu interpreto através de sintomas que hoje eu reconheço que eu sou portador desta doença que eu tenho, que eu interpreto claramente que eu tenho a doença, eu não sou, eu tenho, e por ter essa doença, eu tenho que entender os sintomas que essa doença se mostra na minha vida. Então ela se mostra na inveja, ela se mostra na raiva, ela se mostra no ódio, no rancor, ela se mostra nos ressentimentos, ela se mostra nas minhas contratransferências, que são desejos imaturos que eu tenho de ser feliz através de fatores de total irresponsabilidade. Então o estado de liberdade que eu preciso e que eu almejo, ele não vai acontecer da noite para o dia. Ele não é um estado de liberdade que, por eu não estar fazendo mais o uso de álcool e droga, eu já me encontro nesse estado de liberdade. Pois o requisito básico que o programa cobra para que uma pessoa possa entender o que esse programa tem a oferecer é não estar fazendo uso de álcool e drogas. Porque uma pessoa que esteja a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor,
essa pessoa, ela não tem, dentro da sua maneira de pensar, um pensamento limpo, lúcido, coerente, coeso, preciso. Então o programa muito safo já deixa claro, se você usou hoje, então espere uma pessoa ao término da reunião e fale com ela, pois o programa entende que essa pessoa, se fez o uso, ela está entorpecida na sua maneira de pensar. E o estado de liberdade está aí, quando eu reconheço como que eu me encontro, se eu fiz o uso ou se eu não fiz o uso. E que o não estar a fazer o uso não determina um estado de recuperação completa. O estado de plenitude, ele se dá pela compreensão que eu tenho sobre aquilo que eu nunca tinha prestado atenção, que é o que me leva a fazer uso, que por muitas das vezes está na minha inveja, está numa raiva, está num ressentimento, está numa mágoa, que são feridas, são situações que eu trago comigo, que por muitas das vezes me escapou pelos dedos a oportunidade que eu tinha de tratar essas feridas. E antes eu não tinha esta compreensão que raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, medo, tristezas, desabonos, inferioridades eram feridas. Feridas essas que por muitas das vezes somente foi construída uma casca grossa em cima e por debaixo eu fiquei a purgar. Só que quando eu chego ao programa, essas cascas, elas são removidas através dos passos, e aí eu olho o comprometimento, aí eu entendo por que eu preciso não da pele para fora, mas sim da pele para dentro, entender o que me leva a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, que é o que me compromete tanto, pois eu vou passar por inúmeros desertos, eu vou passar por situações e circunstâncias que, se eu não tiver o programa, se eu não tiver a prática que o programa me cobra, que é a frequência às reuniões, é a frequência na literatura, é a participação com o apadrinhamento, é o entendimento sobre o estado de liberdade que o programa me oferece, eu posso ficar pautado com a ideia de que por não estar usando mais o álcool e as drogas, eu já estou em recuperação. Só que eu trago muita raiva, porque eu parei de usar álcool e droga e eu tomo contato que a minha vida parou quando eu comecei a usar álcool e droga, e a minha vida só retoma a trajetória dela quando eu deixo de usar álcool e droga. E isso, quando eu percebo, já se passou 20 anos da minha idade cronológica. E aí eu entendo que quando eu comecei a usar eu tinha 12, quando eu paro de usar eu tenho 30, e todo esse período que eu fico estacionado é um período nulo na minha existencialidade, onde eu não evoluí, e eu sinto raiva. Essa ferida da raiva me controla, porque a raiva é a negação da realidade, e a realidade que agora, com a idade cronológica que eu tenho, tudo se torna muito mais difícil para suas conclusões finais. E aí vem a inveja daqueles que não detiveram a sua vida, como assim eu fiz, através de uma escolha que assim eu também fiz, que foi fazer o uso de substâncias químicas, pois o uso me completava naquele momento, porque o que eu trazia comigo, dentro das feridas que já me acompanhavam, eu até acreditava que o uso da substância iria anular, porque eu estava a me divertir, eu estava a curtir, eu estava a viver aqueles momentos em intensidade, com muita intensidade. Tamanha foi que eu desenvolvi compulsões e obsessões, que eu só venho a entender o que é compulsão e obsessão, que são duas vertentes da doença, quando assim eu me defino como adicto, portador de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, que traz sintomas, que tem fases, que tem características específicas, e que agora eu preciso, dentro de um estado, de uma busca de plenitude, encontrar um estado de liberdade. E encontrar um estado de liberdade não foi parar com o uso de álcool e droga, porque só parar com o uso de álcool e droga não me definiu como uma pessoa em recuperação.
eu precisei entender quais os motivos que me levam a fazer o uso de álcool e droga e os porquês que esses motivos, essas mazelas, essas feridas foram abertas. E elas não foram abertas pelos outros, elas são abertas pela primeira pessoa do singular. Não é meu pai, minha mãe que são responsáveis ou culpados. Não é a sociedade como um todo que me pressiona e me anula. Sou eu, a primeira pessoa do singular, que dentro das escolhas que eu faço, eu me comprometo. E dentro desse fator de comprometimento, eu me anulo de obter uma libertação. Que por muitas vezes essa libertação, que alguns pautam na ideia de que agora estou liberto porque não estou usando álcool e droga, eu tenho 25 anos que eu não faço uso de álcool e droga, e agora eu consigo interpretar que o estado de liberdade, o estado de plenitude se dá com a prática do programa. Porque eu fiquei por 20 anos direto sem usar droga, mas dentro do que a doença é. As minhas exigências tinham que ser feitas, as minhas vontades tinham que ser realizadas, a minha maneira de pensar em relação ao que estava se passando era a que tinha valia no momento. Não adiantava o outro me mostrar que o que eu estava fazendo iria me comprometer. Na minha forma de pensar torpe, na minha maneira de interpretar torpe a visão do outro, eu nunca dei vazão para a retina do outro que estava a olhar o que eu estava a fazer. Pois fica muito mais fácil ao que está fora das ações que eu estou tomando e tendo, a me falar que o resultado do que eu estou querendo vai dar ruim, do que a minha pessoa que estou dentro da situação a perceber que o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou pensando a respeito, a forma que eu estou agindo, vai dar ruim. Então, quando eu tenho essa sacada, o estado de liberdade começa a se mostrar. Esse estado de liberdade começa a se mostrar porque eu admito que eu tenho essa doença, sou portador dessa situação essa que me controla, me domina, exige de mim, quer com que tudo e todos aceitem a minha posição, que existe uma questão de ordem egóica nesta doença. E é interessante porque se fosse uma gripe, o sintoma seria o espirro, o sintoma seria um quadro febril. E como é esta doença uma doença de fundo emocional, um dos sintomas que ela manifesta dentro do que a doença, assim, ela se mostra, é a negação da realidade. Então eu sofro de mazelas e nego. Eu sofro da raiva e nego. Eu sofro que eu tenho ódio, rancor, ressentimento e ira de uma situação e nego. E aí a literatura fala que a negação é a menor parte dessa doença. Porque dentro do que eu nego eu justifico, dentro do que eu nego eu racionalizo, dentro do que eu nego eu transfiro, dentro de vários destes que são sintomas que se mostram desta doença, eu sempre faço um complemento. E se fosse uma gripe, não tem complemento. Tem o quadro febril, ponto. Tem um estado de um espirrar, de uma dor no corpo, ponto. Mas a doença da adicção, ela trabalha de uma forma totalmente diferente de uma patologia tradicional. Ela trabalha dentro da minha maneira de pensar. Então eu penso uma coisa, sinto outra e ajo de outra. E enquanto eu não entender que o estado de liberdade vai se dar a partir do que eu estou a viver, e isso que eu estou a viver através do que o programa me oferece, é o que pode proporcionar para mim o estado de liberdade. É o reconhecimento de onde eu cheguei, é entender que as minhas melhores ideias me conduziram até onde, de certa forma, eu acabo por chegar, que eu preciso entender o que está se passando na minha vida, que por muitas das vezes eu só vou entender isso quando falar e ouvir o que o outro tem a me dizer, que as vontades não podem ser as minhas necessidades, existem vontades que me comprometem, existem necessidades que deveriam ser feitas e eu não as faço. Então os passos do programa me levam a um estado de liberdade e me proporcionam uma possibilidade
de viver em plenitude. Mas por muitas das vezes eu não quero viver um estado de liberdade. Eu quero, como preso que está contido atrás das masmorras, que sofre dos seus grilhões que o aprisionam, a tentar fazer aquilo que o cabe, que é a tentativa da fuga. Fugir de quem eu sou. E o programa, ele não me dá essa oportunidade de fugir de quem eu sou. O programa me traz a possibilidade de eu entrar em contato com quem eu sou. E aí aquilo que eu estava sendo, porque agora eu entro em contato com aquilo, vem a deixar de existir no momento presente que eu me encontro, e aí eu posso ser uma pessoa em plenitude e a viver uma vida jamais imaginada que eu poderia viver. O nome dessa vida, uma vida limpa. Queria agradecer. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!